Sejam bem-vindos aqui em meu canal de Palestras Espíritas. Agradeço a Deus pela oportunidade de gravar mais um vídeo. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos vídeos, têm feito comentários, têm sugerido temas também e têm se inscrito em meu canal. Estamos com quase 1.400 inscritos. O tema desse vídeo, bem apropriadamente, é a Sexta-feira da Paixão e o Espiritismo. Estamos vivendo um dia muito importante para uma parte muito importante do cristianismo. E o que o Espiritismo fala a respeito da Sexta-feira da Paixão? Esse é o nosso objetivo. Para a doutrina espírita, não há a chamada Semana Santa, nem a Sexta-feira Santa ou o Senhor Morto. A Sexta-feira Santa para o Espiritismo é um feriado nacional e é uma prática católica que nós espíritas respeitamos muito, claro. Mas os espíritas consideram não ser necessário comemorarem a data nos centros espíritas ou fazer qualquer alteração na programação de estudos dos centros espíritas, em virtude desse feriado, que é um feriado respeitado, claro, mas é um feriado católico. O Espiritismo, ele vê a Sexta-feira da Paixão com respeito, mas como uma sexta-feira normal, como todas as outras, embora reconhecendo a importância dela para os católicos. Não existe nenhuma celebração para esse dia nos centros espíritas. Os espíritas não reverenciam o chamado Senhor Morto, não revivem a tragédia que Jesus foi levado pela precipitação humana. Para nós espíritas, Jesus vive e trabalha em prol da humanidade. Nós, os espíritas, temos a certeza de que Jesus permanece vivo, porque ele é um espírito imortal, como nós todos somos. Seguimos os exemplos, ou tentamos seguir os exemplos de Jesus, inclusive quando ele nos falou da imortalidade, em um ensinamento muito conhecido. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nós espíritas entendemos que Jesus estava falando nesse momento a respeito da reencarnação, sem poder dar maiores explicações, pois não entenderíamos o sentido daquilo que ele estava nos trazendo. Por isso que Jesus mesmo disse que mandaria um Consolador, que nós não o veríamos e que ele iria de um lado para o outro. Nós espíritas entendemos que Jesus estava falando sobre os espíritos, que sempre existiram. O espírito, ele precede o corpo físico. O espírito, desde quando foi criado, ele tornou-se imortal. E Jesus estava justamente falando sobre aquilo que o espiritismo viria, 1800 anos depois, nos explicar. Por isso que nós espíritas, educadamente, respeitosamente, consideramos o espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Na doutrina espírita, a morte ela é consequência do processo de reencarnação, que não tem nenhuma conotação especial, a não ser a volta para o mundo espiritual. Portanto, não há necessidade de relembrar com tristeza essa data. Nós espíritas entendemos que Jesus falava para toda a humanidade, reconhecendo a importância das reencarnações futuras, porque sabia que o povo ainda não poderia entender a sua mensagem, como hoje nós ainda não entendemos na sua inteireza tudo aquilo que ele nos deixou. O Espiritismo nos fala da ressurreição de Jesus, mas a ressurreição do Espírito através da reencarnação. O Espírito reaparece em um corpo novo, um novo corpo físico, sem nunca ter
desaparecido como espírito, porque o espírito é imortal. O fenômeno da morte do corpo físico liberta a individualidade pensante, que é imortal, que vive e sobrevive ao fim do corpo físico, porque nós todos somos espíritos imortais. A Sexta-feira Santa, segundo o Espiritismo, é uma data em que o Mestre, em sua infinita bondade e misericórdia, se propôs viver, porque nós, espíritos ainda em evolução, não somos capazes de compreender apenas pelo amor. É necessário que nós desenvolvamos o amor, a lei do amor que Jesus veio nos trazer aqui. Mas nós estamos engateando ainda para que nós vivamos plenamente a lei do amor. Seria preciso que Jesus se fizesse homem entre os homens, que descesse do mais absoluto e elevado plano da espiritualidade para se fazer humilde carpinteiro entre os homens ainda cruéis e sem compreensão. Não que Jesus estivesse nesse plano elevado de espiritualidade sem ação, sem agir, sem trabalhar. Mas é que Jesus é para nós espíritos o mais evoluído de todos os espíritos que já passaram aqui pelo planeta. E é para nós o governador espiritual do planeta Terra. Ao ocupar um corpo humano, Jesus se fez humilde, se fez piedoso, trabalhou junto com o seu Pai. Dessa forma, nós nos sentimos mais próximos dele, podemos vê-lo, tocá-lo, podemos conviver com ele. Assim, sabemos que ele esteve aqui, que conviveu com as misérias dos nossos corações, viciosos, forjados ainda no erro, e mesmo assim, entregou-se ao testemunho de fé para nos fazer compreender a maior lição de todos os tempos, que a morte é apenas uma passagem. Assim, na questão da ressurreição, para nós espíritas, quando Jesus apareceu a Maria de Magdala e também aos seus discípulos, por mais de 40 dias, ele apareceu com o seu corpo, que chamamos de corpo espiritual, chamamos de perispírito, que é quem faz a ligação entre o espírito e a matéria. Então Jesus se fez presente, se fez ser visto pelos apóstolos, por Maria de Magdala e por muitas outras pessoas, pelo seu perispírito, que condensou, que tornou palpável, mas o corpo físico dele já havia sido enterrado. A doutrina espírita entende que não houve uma ressurreição corporal, física, porque quando ocorre a morte do corpo físico, os órgãos eles se decompõem, se deterioram. E Jesus não teria precisado quebrar as leis naturais do nosso mundo para afirmar o seu conceito de missionário. A morte não existe. O que existe é o adeus ao corpo carnal. O espírito é eterno, depois de criado por Deus. E é ao desprender da matéria que começa a nossa verdadeira vida. A vida como espírito. Mas nós, dada a nossa ainda imperfeição, precisamos voltar muitas vezes aqui, reencarnar, passar pelas dificuldades, obstáculos e agruras da matéria, passar pelo desejo da matéria, passar pelas dores que nós mesmos provocamos, ou nessa presente reencarnação ou em reencarnações anteriores. Mas precisamos passar pelo corpo físico para que nós atinjamos a perfeição possível aos espíritos, quando não mais precisaremos reencarnar. Mas nós iremos reencarnar sim, para ajudar aos nossos irmãozinhos, ainda a caminho da perfeição. Por isso, a Sexta-feira da Paixão, segundo a doutrina espírita, é um dia normal, comum, como todos os outros.
que devemos valorizar, é claro. Mas não ficamos aqui relembrando de Jesus pregado na cruz, Jesus sofrendo, sendo vilipendiado por nós, espíritos ainda imperfeitos. Não vemos Jesus pregado na cruz. Não temos nos centros espíritas imagens dessas, tão chocantes. Deveríamos ter, ou poderíamos ter, imagens de Jesus sorrindo, falando do amor, amando as criaturas. Esta é a opinião da doutrina espírita, segundo a Sexta-feira da Paixão, que nós respeitamos muito, sim, mas que para nós é um dia igual aos outros dias. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.